Aleluia. Aleluia. Que o Senhor venha ouvir o clamor da tua igreja nessa noite. Que nós venhamos fazer um barulho a chamar a atenção do céu para nós nessa noite. Que o Senhor não venha resistir à nossa fome, à nossa sede nessa noite. Que o Senhor não venha resistir nosso coração quebrantado, nosso coração despedaçado diante da presença dEle. Que nós venhamos ter coragem de mergulhar nesse rio de águas profundas que Ele nos apresenta. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui diante de Ti, como a Tua noiva, como a Tua filha. Que o Senhor venha nessa noite e faça no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós não queremos passar uma informação, mas nós queremos passar a revelação da Tua palavra. Pai, nos afeta nessa noite pela Tua palavra. Pai, nos toca assim como o Senhor tocou Jacó, que nós saiamos daqui marcados pela Tua presença. Pai, em nome de Jesus, nos tire da nossa zona de conforto. Nos tire do nosso lugar de segurança. Nos encoraje, Espírito Santo, a ir para águas profundas nessa noite. Senhor, eu coloco diante de Ti esse culto racional. Nós estamos aqui de forma intencional nessa noite. Nós viemos aqui por Você, Jesus. Nós viemos aqui porque queremos ser tocados por Ti, Espírito Santo de Deus. O Senhor é o único motivo de estarmos reunidos. Nós nos reunimos no Seu nome nessa noite. Nós podemos perceber a Tua presença, porque o Senhor é fiel à Tua palavra. Pai, tire de nós todas as nossas reservas. Tire de nós todo o cansaço que vai impedir, nos distrair. Tire de nós toda a preocupação exacerbada. Nós estamos no lugar certo. Nós estamos diante da pessoa certa. O Senhor é a pessoa certa, Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, que eu e os meus irmãos venhamos comer do banquete da mesa nessa noite. O pão da presença está sendo servido nessa noite, igreja. Coma do pão nessa noite. Coma do Cristo nessa noite. Que nós venhamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que eu não venha atrapalhar o que o Senhor quer passar para os meus irmãos, mas que eu seja, Senhor, um canal de bênção nessa noite. Que eu seja uma porta-voz do Senhor, um arauto do Senhor nessa noite. O Senhor tem total liberdade no nosso meio. O Senhor é bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Não faz sentido esse culto se o Senhor não estiver aqui. Não faz sentido esse culto se nós não percebermos a Sua presença. Nós queremos a manifestação da Sua presença, Espírito Santo. A presença que cura, a presença que sara, que liberta, que nos dá visão, que tira os tampões dos nossos ouvidos, que quebra os grilhões das cadeias que nos prendem. Manifesta a Tua presença nessa noite no nosso meio, Espírito de Deus, Espírito de vida. Tu és o Espírito de vida. Desperta-nos, ó Deus. Nos dá esperança a partir da Tua palavra nessa noite. Ah, Jesus, na Tua palavra diz que o Senhor passeia pela Tua igreja. Que nós possamos Te perceber passeando por nós nessa noite. Tu és desejado nesse lugar, Jesus Cristo. Nós amamos o Seu retorno, Jesus. Nós amamos o Seu retorno, Jesus. Nós aguardamos o Seu retorno, Jesus. Ah, Jesus, nós aguardamos o Seu retorno. Noivo amado, nosso Salvador, nosso Redentor. Ah, Jesus, Maranata, Jesus Cristo. Como água
Aleluia. Aleluia. Nós não somos mais os mesmos. Nós não somos mais os mesmos. O Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor nos purificou. O Senhor nos tornou seu povo santo. Nós somos da família de Deus. Nós não somos iguais à multidão. Nós fomos marcados pelo Espírito Santo. Há sobre nós o selo da promessa. Há sobre nós o selo, a marca da promessa. E a marca da promessa do cristão é o Espírito Santo de Deus. Nós não somos mais os mesmos. Você não é mais o mesmo. Não dá para andar mais da mesma forma. Nós não vamos conseguir. Nova vida em Cristo Jesus nós temos. Nova vida em Cristo Jesus. Que nós venhamos nos comprometer com a causa do Cristo. Qual é a causa do Cristo? Fazer o Pai ser conhecido. Nós precisamos apresentar o Pai. Nós precisamos ser como o Pai. Sede perfeitos como o Pai dos céus é perfeito. Assim diz Jesus em Mateus 5. Nós precisamos ser idênticos ao Pai. Isso é identidade. A identidade do povo de Deus é ser igual a Deus. Em espírito e em verdade. No caráter. Esses são os filhos de Deus. Diz: eu sou. Eu sou, repete comigo. Eu sou filho. Eu sou filha. Conta comigo, Deus. Conta comigo, Pai. Amém, queridos. Podem se assentar. Pai, eu coloco esse culto diante do Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor faça do seu jeito. O Senhor sabe a forma de tocar em cada um de nós. O Senhor tem total liberdade para nos tocar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda distração. E eu profetizo que a palavra liberada essa noite vai encontrar terreno fértil. E ela não vai morrer à beira do caminho. Em nome de Jesus. Pai, eu já te agradeço por cada dizimista, por cada ofertante. Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha multiplicar na nossa sementeira. Que o Senhor venha continuar abençoando, Senhor, o fruto do nosso trabalho. Que as finanças dessa comunidade de fé sejam para a glória do Seu nome. Amém. Abram comigo em Gênesis 34. Queridos, o amor de Deus lança fora todo medo. E a Bíblia trata o medo como um espírito. E na palavra do Senhor diz que nós não temos espírito de medo, mas nós temos espírito de ousadia e poder. Nós não somos um povo acovardado, que anda em medo. Mas nós somos um povo que avança corajosamente em ousadia. Porque assim Deus disse: habita em nós o espírito de ousadia e de poder. Amém, queridos? Não esqueçam dessa verdade. Em Gênesis 34, eu vou ler, é um pouco grande, mas eu vou lê-lo até o versículo 26, para que vocês entendam todo o contexto. Certa vez, Diná,
filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o heveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou. Mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Disse a seu pai Amor: consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela. Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha. Mas como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltassem. Amor, pai de Siquém, foi tratar da questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo assim que souberam o que havia acontecido. Ficaram abalados e furiosos porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Amor fez um pedido a Jacó e seus filhos. Meu filho Siquém se apaixonou por sua filha. Por favor, permitam que ele se case com ela. Aliás, podemos arranjar outros casamentos. Vocês entregam suas filhas para os nossos filhos e nós entregamos nossas filhas para seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio. A terra está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui e façam negócios conosco. Fiquem à vontade para comprar propriedades na região. Então o próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná: por favor, sejam bondosos comigo e deixem que eu case com ela, implorou. Eu lhes darei o que me pedirem. Seja qual for o dote ou o presente que pedirem, eu o pagarei. Por maior que seja, só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher. Os filhos de Jacó responderam com falsidade. Repitam comigo: com falsidade. Com falsidade. A Siquém e a seu pai Amor, uma vez que Siquém tinha violado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos permitir uma coisa dessas, pois você não é circuncidado. Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Porém, temos uma solução. Se todos os homens do seu povo forem circuncidados, como nós somos, entregaremos nossas filhas e nos casaremos com as suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. Mas, se não concordarem em ser circuncidados, tomaremos nossa irmã e iremos embora. Amor e seu filho Siquém aceitaram a proposta. Sem demora, Siquém fez o que tinha pedido, pois desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquém era o mais respeitado dos membros de sua família e foi com seu pai Amor apresentar a proposta aos líderes que estavam à porta da cidade. Esses homens são nossos amigos, disseram eles. Devemos convidá-los para viver entre nós e negociar livremente conosco. Há bastante espaço para eles nesta terra. Podemos nos casar com as filhas deles e eles com as nossas, mas eles só aceitarão ficar aqui e tornar-se um só povo conosco, se todos os nossos homens forem circuncidados como eles são. Se o fizermos, todos os seus rebanhos e bens passarão com o tempo a ser nossos. Aceitemos a condição deles e deixemos que se estabeleçam entre nós. Todos os membros do conselho da cidade concordaram com Amor e Siquém. E todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então, massacraram todos os homens de lá. Mataram Amor e seu filho Siquém ao fio da espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Até aqui. Nós estamos falando de uma tragédia. A única filha de Jacó tinha sido estuprada por Siquém. Aí Siquém violenta a moça e se apaixona por ela.
e quer porque quer casar com a Diná. E falsamente, os irmãos de Diná elaboram um plano. Nós vamos propor a circuncisão para esses homens, só que era falsamente. E depois que eles estiverem circuncidados, eles vão ficar vulneráveis por causa da dor, e nós os atacamos. A circuncisão, queridos, era um sinal, era uma marca no homem de que ali, aquele homem tinha uma aliança com Deus. Era cortado o prepúcio do homem e ele era marcado, separado como um homem de Deus. Aqui havia uma troca de interesses. Tanto os irmãos de Diná em matar aquele povo, quanto aquele povo em casar-se quem se torna um só povo e ainda apoderar das riquezas de Jacó e seu povo. O que eu quero falar para vocês essa noite é: circuncisão sem Deus gera morte. Circuncisão sem Deus gera morte. Hora nenhuma foi citado o nome de Deus. Hora nenhuma foi apresentado a Deus para aquele povo e apresentado Ele como o Senhor deles, o qual eles fariam um pacto de aliança com aquele Deus. Hora nenhuma Deus teve honra nesse lugar. Hora nenhuma Deus foi lembrado nesse lugar. Circuncisão sem Deus gera morte. A proposta foi feita falsamente, porque o intuito não era marcar aquele povo para Deus. O intuito de Simeão e Levi era matar todos os homens daquele lugar. E o intuito deles não era só o casamento por causa da honra de Diná. A gente nem ouve o que a Diná queria ou não queria aqui nesse tempo. Aqueles homens queriam, além de satisfazer a vaidade do rei Siquém, ele queria os bens que Jacó carregava, porque Jacó era um homem muito rico. Jacó, ele era filho de quem? Filho de Isaac, neto de Abraão. Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Quantas vezes nós vemos pessoas virem para a igreja por causa do interesse pessoal? Elas vêm para a igreja, mas elas não querem o Cristo da igreja. Quantas vezes nós vemos pessoas se aproximarem do povo de Deus, virem para a casa de Deus por causa do seu umbigo. Eu vou porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque isso, porque aquilo outro. Mas Deus está em segundo plano. Isso gera morte. Na maioria de nós, se a gente perguntar, nós não viemos para cá por causa de Deus. Eu, Aisli, vim para a igreja por causa do meu casamento que estava acabando. A motivação de vir para a igreja foi errada. Mas depois que eu estava na igreja, eu tive um encontro genuíno com o rei da igreja. Aí ele tirou toda a motivação errada do meu coração, que na verdade não era errada. Eu queria a restauração da minha família, restauração do meu casamento, mas eu não tinha ele em primeiro plano. Jesus e Deus e o Espírito Santo não era o meu primeiro amor, até eu conhecer a verdade. Mas eu conheci a verdade e o meu coração foi circuncidado. Já vou ler o texto para vocês em Romanos. Deus, Ele quer circuncidar o nosso coração. Hoje eu estava ouvindo uma ministração, vocês vão entender, não tem problema vir com a motivação errada, amém? Mas chegando diante da verdade, a nossa motivação fica em segundo plano. Ele é o primeiro, amém, queridos?
encontrando com a verdade, muda a intenção do nosso coração de estar aqui. Pedro jogando rede a noite inteira, joga rede a noite inteira e não pesca nada. E Jesus na beira da praia, ministrando, pregando para a multidão. E viu que Pedro não tinha pego nada. O que Pedro precisava naquela manhã? De peixe, gente. Pedro precisava de dinheiro para as despesas dele, trocar a mercadoria por aquilo que ele estava precisando, e não tinha nada. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, me empresta seu barco. Me empresta seu barco. E Jesus sobe no barco e começa a falar das boas novas. E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, joga a rede. De novo, um carpinteiro falando para um pescador. O pescador deve ter pensado: cara, não entende nada, eu passei a noite inteira, né? E não pesquei nada, mas por causa da palavra, porque ele ouviu o que Jesus estava falando. Ele falou: vou dar um crédito para ele, né? Vou jogar de novo. O que aconteceu? Uma grande pesca. O que Pedro precisava naquela manhã? De que, gente? Peixe. O que Deus deu para Pedro? Deu peixe. Tanto peixe que ele dividiu com os outros. Só que depois que Pedro entendeu quem que tinha mandado ele lançar a rede, porque Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, me segue, que eu vou te fazer pescador de homens. O que ele larga para trás? Os peixes. Aleluia! Ele não tem problema em dar para nós aquilo que nós precisamos, mas depois que nós encontramos com Ele verdadeiramente, nós largamos aquilo que a gente tinha ido buscar, porque Ele é suficiente. Amém, queridos? Não tem problema. Qual que é o seu problema nessa noite? Por que você veio aqui? Ele dá. Ele não tem problema em dar, mas Ele quer seu coração. Ele quer que você entenda quem que é que está provendo para você. Assim como foi com aquela mulher em Samaria. Ela foi buscar o que, queridos? Água. E ele fala: eu tenho água para te dar. Ela fala: como é que tu vai tirar se não tem nem balde aqui nesse poço? Eu sou a fonte. Aí ele pergunta para ela: cadê seus maridos? Ah, não tem marido. Ele falou: disseste bem. Tinha 5, o sexto que está contigo nem é seu. Amém, queridos? Aquela mulher era carente de quê? De afeto. Aquela mulher queria o quê? Ser amada. No poço ela foi buscar o quê? Água. Número 6 na Bíblia é o número do homem. O Senhor fez o homem no 6º dia. 6 simboliza a humanidade. O homem. Aquela mulher já tinha tido encontro com 6 homens. Mas naquele dia ela encontrou com o 7º homem. O que era perfeito. Aquele que supriu todas as carências dela. Aquele que falou a verdade sobre ela. Aquele que falou: bota em você agora uma fonte a jorrar. Aquela mulher saiu do poço, ela largou o que para trás, gente? O cântaro. Aleluia, aleluia. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte do afeto. Ele é a fonte da segurança. Ele é a fonte da provisão. Ele é a fonte de tudo. Ele é suficiente. Mas para isso eu preciso ter o meu coração circuncidado. Irmãos, em nome de Jesus, nós não somos um povo que querem a Deus pelo que Ele pode nos dar, mas nós queremos Deus por quem Ele já nos deu. Ele nos deu Cristo, que perdoou os nossos pecados, que nos purificou e nos tornou o povo dEle. Nos tornou o povo dEle. O Senhor tem falado no meu coração esses dias: eu não faço acepção de pessoas. Eu sou inclusivo. Eu incluo todo mundo na minha mesa.
Mas eu tenho um povo distinto na terra. Eu tenho um povo separado na terra. Um povo marcado no coração. Um povo que não é igual à multidão, irmãos. Nós não somos iguais a todo mundo. Nós não somos iguais a todo mundo. Nós somos cheios do Espírito do Cristo. Nós somos cheios do Espírito de Deus. Isso tem que gerar mudança em nós. Isso tem que gerar mudança em nós. As pessoas precisam olhar para nós e ver diferença. Não é ficar falando de Bíblia, mas é sendo a Bíblia. É sendo a Escritura encarnada como João Batista. Irmãos, nós não estamos mais na estação de orar, rasga o céu e desce. O véu foi rasgado, o céu foi aberto, o Espírito de Deus desceu, nunca mais fechou o céu, nunca mais costurou o véu. Agora me rasga e apareça. Ele habita aqui dentro. As pessoas vão ver Jesus em nós. Eu preciso olhar para vocês e ver Jesus. Eu preciso olhar para vocês e ver a fonte. Vocês precisam olhar para mim e ver Jesus. Nós precisamos ficar mais de olhos abertos para ver Ele no outro, amém? Amém, queridos? Diga comigo, eu sou separado. Eu sou distinto. Nós não somos iguais à multidão. Quantas vezes nós ouvimos pregar que Jesus era igual a todos? É mentira. Quando Judas fala, aquele que eu beijar, ele é o Cristo. E ele sobe para o monte com os guardas, os oficiais, para prender Jesus. Só que lá em cima estava quem com Jesus Cristo? Eu quero ouvir se vocês sabem. Quem que estava com Cristo na hora que Judas chegou com os guardas? Quais discípulos que estavam lá, gente? Pedro, quem mais? Se não me engano, estava o trio. Pedro, Tiago e João. Lá em cima com ele orando, amém? Vocês estão situados na história? Aí Jesus chega ali com aquele povo. Judas chega ali com os oficiais para prender Jesus. Ele vai e beija Jesus para sinalizar para os guardas reais quem era o Cristo. Mas ele não era igual à multidão. Ele e os discípulos eram iguais. Os discípulos de Jesus eram iguais a ele. A ponto de Pedro estar negando ele. Uma mulher virar para ele e falar, você esteve com ele, porque você fala igual a ele. As pessoas precisam olhar em nós e falar, vocês estiveram com Cristo. Vocês amam como Cristo. Vocês perdoam como Cristo. Vocês se obedecem como Cristo. Vocês são santos como Cristo. Vocês têm compaixão como Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo. Abram comigo em Romanos 2. Versículo 20. Romanos 2, 20 não, gente, 28. 2, 28. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. Circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus
e não das pessoas. Quem circuncida o nosso coração é o Espírito Santo. Até quando nós vamos andar querendo a aprovação do homem? Isso nem é bíblico. Porque em Mateus 5, Jesus fala que felizes somos nós que somos perseguidos por amor a Ele. E nós estamos querendo a aprovação de quem? Dos homens. Por causa da aprovação dos homens, eu faço o quê? Eu dou meu jeitinho brasileiro. Eu peco. Eu ando em cima do muro. Eu ando no nada a ver porque eu quero a aprovação do homem. E aqui o apóstolo Paulo diz que nós recebemos a aprovação de Deus quando nós somos circuncidados no nosso coração. Nosso coração fala das nossas emoções, fala dos nossos sentimentos. Quando o Senhor toca nas nossas emoções, toca nos nossos sentimentos, e nós colocamos Ele no centro de todas as coisas, nós temos a aprovação de Deus. Irmãos, e isso não é num passe de mágica. Quem dera fosse, seria muito mais fácil. Se a gente entregasse a vida para Jesus e dormisse e acordasse pronto. Mas existe um processo, é gradativo. O Senhor respeita o nosso tempo, Ele respeita a nossa humanidade. Ele nos fez. Não adianta você ficar se esforçando pela vontade própria, arrancar pecado, se tornar perfeito. Não adianta, porque na nossa força nós não vamos conseguir. Mas se nós nos sujeitamos ao tempo de Deus e ao trabalhar do Espírito Santo de Deus, entendendo que tudo aquilo coopera para o bem daqueles que o amam e andam segundo o seu plano, Ele vai formando Cristo em nós. Ele vai transformando o nosso caráter. Aí a gente já não participa mais de rodinha de piada indecente, ri de piadas pornográficas. Aí nós não falamos mais palavras torpes. Aí aquele que mentia não mente mais. Aquela que era fofoqueira não fofoca mais. Aquele que roubava não rouba mais. Isso tudo é porque o Espírito circuncidou o coração. Isso tudo é porque Ele está formando Cristo em nós. O Senhor tem falado tanto comigo nesses dias acerca da igreja que Jesus vai buscar. Nós não vamos estar de qualquer jeito. A igreja que Jesus vai buscar, vai vir para bodas do Cordeiro. Lá fala que ela é sem mácula. O vestido dela é branco, é alvo como a neve. E ele é feito de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Ela não está esfarrapada. Ela não está suja mais pelo pecado. Ela entendeu. Ela circuncidou o coração. Ela entendeu o que Paulo falou para Tito. Tito, Jesus veio para perdoar os pecados, para nos purificar, para nos tornar um povo dele, inteiramente dedicado à prática das boas obras. Tudo que nós fazemos pode magnificar o nome de Deus. Tudo que nós fazemos pode levar honra e glória para o Senhor. Que a gente deixe de fazer lambança. Que a gente deixe de ter caráter dobre. Aqui eu sou uma pessoa, na minha casa eu sou outra. No meu trabalho eu sou outro. Na faculdade eu sou outro. No colégio eu sou outro. No meio da minha turma de amigos eu sou outro. Nós somos um só. Nós somos um só. E nós devemos ter compromisso com o nome de Deus e com o nome do nosso irmão. Porque quando um crente cai, queridos, vai todo mundo no mesmo pacote. Nem fala o nome do pecador, fala que é bando de crente. Nós precisamos zelar pelo nome do nosso irmão.
Nós precisamos nos comprometer um com o outro. Nós precisamos viver para a glória de Deus. E a gente fala, isso nos custa muito porque custa tudo. Mas que dor é essa que a gente sente em fazer tudo para a glória de Deus e a gente não sentia dor nenhuma em ser escrava do pecado lá, em ser escrava de Satanás. Era muito pior estar na mão de Satanás. Era muito pior quando ele fazia a gente de fantoche, fazendo da criatura objeto de vergonha do Criador. Que nós venhamos nos posicionar, que nós venhamos andar em obediência. O Senhor falou muito acerca de Abraão comigo. Deus fez uma aliança perpétua com Abraão. Quero que vocês abram comigo. Peraí que eu já tô achando, gente. Vamos lá em Gênesis 17, 7. Em Gênesis 17, 7 diz assim. Isso ele já tinha falado umas 2, 3 vezes nos capítulos anteriores e aqui ele estava reafirmando. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Quem aqui é descendente de Abraão? Amém? Somos todos descendentes de Abraão pela fé. Esta é a aliança sem fim. Ele está falando que essa aliança ela não tem fim. Se você acredita ou não acredita, ela é vitalícia, ela é eterna, ela não tem fim. E qual era essa aliança? Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei seu Deus. Deles quem? Fala nós. Nós temos uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança conosco. Abraão, ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. Abraão, ele era, olha só, gente, no capítulo 23, no versículo 5, diz assim: os hititas eram inimigo do povo de Deus, inimigo de Abraão, e eles dizem assim: os hititas responderam a Abraão: ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio. Ele era um príncipe honrado no meio dos inimigos, porque ele confiou na palavra de Deus, quando Deus chamou Abraão: sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O Senhor quer que nós vivamos no mesmo nível de obediência que Abraão viveu, para que nós possamos participar do que a aliança também nos propõe, do que a aliança também nos dá. Abraão se tornou um homem rico e próspero na terra, porque ele era obediente. Abraão foi circuncidado no coração. Ele saiu da terra dele sem questionar. E hoje nós somos descendentes de Abraão. Nós temos uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança conosco. Ele é o nosso Deus. Nós vamos herdar Canaã do céu, amém? Nós não estamos andando
em círculos. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para a nova Canaã, para a nova Jerusalém, para Canaã celestial. Ele nos garantiu. O que Deus fala de Noé? Noé foi outro também que teve o coração dele circuncidado. Noé era um homem íntegro. Andava com Deus e tinha comunhão com Deus. O que é ter comunhão com Deus? Comunhão significa relacionamento. Noé tinha relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus na vida de Noé era tão perceptível, era tão notável, que ele vira para a família dele, para a esposa, para os filhos e para as noras, e fala assim: olha, eu vou fazer uma arca. E a medida da arca era cabulosa. E eu vou gastar minha vida fazendo essa arca. Não faço ideia de quantos anos vai durar. Eu estou conjecturando a conversa dele, mas durou em média 120 anos. Vocês vão me ajudar, porque vai cair um dilúvio. E nós estamos falando de uma região que era desértica, nunca tinha chovido, e ele estava fazendo uma arca porque ia ter dilúvio. Nós não ouvimos nenhum relato que a esposa duvidou, que os filhos duvidaram, que as noras duvidaram. Aí tem gente que fala: o ministério de Noé foi tão pequeno que ele não conseguiu levar ninguém além da família. Sabe por que ele não levou ninguém além da família? Porque a voz de comando de Deus foi: faça uma arca, coloca dentro da arca a sua família, você, sua esposa, seus filhos, suas noras, e os bichos que eu vou mandar entrar na arca. Noé não teve nenhum trabalho de buscar a bicharada, veio entrando de 2 em 2. Aí na palavra diz que Noé fez exatamente como Deus mandou, como Deus ordenou. Ele mandou levar sogra, cunhado, vizinho, primo? Não. Você e sua família. Do jeitinho que Deus falou com ele, ele fez. Nós perdemos muito tempo em agregar coisas, pessoas, naquilo que Deus mandou a gente fazer de outra forma. Não é pecado somente não fazer. É pecado fazer o que Ele não mandou fazer. Que nós sejamos obedientes ao que o Senhor está nos propondo fazer nesses dias. E para facilitar mais ainda para o Noé, no sentido contrário, para dificultar. O que Deus fez? Terminou a arca, depois de 120 anos. Ele fala: Noé, entra todo mundo. Entra os bichinhos também. Pôs a bicharada tudo para dentro. E Deus fechou a porta da arca. Eu penso que Noé deve ter pensado: fechou a arca, o dilúvio começa, né? Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias sem cair uma gota. Vocês acham que não deve ter passado na cabeça de Noé? Eu acho que eu entendi errado. A esposa dele, eu prefiro nem imaginar o que ela deve ter falado, né? Porque eu vou julgar por mim o que eu poderia ter falado, né? Você tem certeza que você ouviu? Foi desse jeito mesmo? Porque não caía nenhuma gotinha durante 7 dias. Eles fechadinhos dentro daquela arca, com a bicharada toda. Vem o dilúvio. Lá diz que as águas começam a subir. E a arca flutuava seguramente. O que nos faz flutuar seguramente nas tempestades das nossas vidas é a presença de Deus na arca, é a presença de Deus na nossa vida, é a obediência. A segurança de Noé estava na obediência ao relacionamento que ele tinha com Deus. Por mais absurdo que pareça ser aquilo que Deus tem te comissionado a fazer, por mais que você esteja fazendo, eu esteja fazendo, e nós não estamos vendo o fim, a nossa confiança deve estar na palavra. Que palavra? A palavra que Ele te deu. O que é para você fazer?
Quem é para você se tornar? O que as Escrituras te instruem a fazer como coletivo? E no individual tem alguma coisa específica? Quando nós chegamos nessa cidade, hoje é quanto do mês? 20? Amanhã faz 6 anos que nós chegamos em Passo Fundo. Quando nós chegamos em Passo Fundo, Deus nos deu a palavra para vir para Passo Fundo. E tem 6 anos que a palavra é essa. Ele não mudou. Mas por vezes nós sentimos como Noé, dentro da arca fechada, sem cair uma gota. Será que era para estar aqui mesmo, Deus? Nós ouvimos direito, mas nós nunca arredamos o pé da voz de comando de Deus. Por mais difícil que estivesse sendo para nós. Hoje eu tenho um filho casado, tenho um de 16 e um de 7. Mas quando a gente chegou aqui, o meu de 7 tinha 1 ano e 8 meses. Um pré-adolescente e um adolescente indo para a juventude em casa. E o meu marido fora de segunda a sexta. E eu não tinha amigos. E nem tinha parente. Mas eu tinha a palavra. Eu tinha a palavra de que Deus era comigo. Eu tinha a palavra de que Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era o nosso Deus. E estava conosco. E sobre essa palavra nós andamos. Sobre a palavra de Deus, ela não mudou até hoje. E se ela não mudar nunca, nós não vamos arredar o pé de Passo Fundo. Porque foi essa a última voz de comando que nós ouvimos dele. Foi lindo ouvir o pastor Prates perguntando se nós amamos Passo Fundo. Isso na terça. E nós chegamos de férias na segunda-feira. Quando o Marlton entrou no início da Brasil, ele já entrou declarando: Deus, nós amamos Passo Fundo. Deus, nós queremos abençoar Passo Fundo com a nossa família. Nós queremos abençoar Passo Fundo com aquilo que nós carregamos. Nós queremos dar para Passo Fundo a porção do Cristo que nós carregamos. Obedeça, irmãos. Permita Jesus ser magnificado através da sua vida, por mais difícil que seja. E coloca na sua cabeça: o povo de Deus não muda de cidade. Não existe geografia para nós mais, porque nós somos do reino. O Senhor nos movimenta. Não existe Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul. Existe o reino de Deus em movimento. Se Ele quiser nos movimentar, amém, nós vamos. Se Ele não quiser, a gente fica fazendo aquilo que Ele nos comissionou para fazer. Que nessa noite o Senhor venha trazer a convicção de cada um de vocês, assim como Ele trouxe ao meu coração. Que nós somos circuncidados no coração. O Senhor circuncidou nosso coração. O Senhor nos marcou. O Senhor mudou a rota das nossas vontades. E se você ainda não se sente circuncidado no coração, tenha coragem de falar para o Espírito Santo: me circuncida nessa noite, Espírito Santo, porque eu quero ser aprovado por Deus. Se eu não for aprovado por Deus, eu vou ser aprovado por quem, irmãos? Só Ele tem o poder de nos julgar e nos mandar para o inferno ou nos dar a vida eterna. E eu lá quero saber da opinião do outro, eu quero saber da opinião de Deus. Amém, queridos? Que nessa noite nós saiamos daqui comprometidos com o Cristo de Deus. Todo mundo quer Jesus, mas ninguém quer ser o Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo significa Messias, enviado, ungido. Nós somos ungidos. Nós fomos ungidos para apresentar o Pai nessa terra. Como Jesus apresentou o Pai nessa terra, aprendendo com tudo aquilo que Ele sofreu. Tudo, mas Ele não negou o plano de Deus para a vida dele. Assim sou eu e é você. Nós queremos ser Cristo de Deus.
Isso é ser cristão. Sermos separados, sermos ungidos, vivermos pela causa do Cristo, vivermos para a glória de Deus, inteiramente dedicado à prática das boas obras. Fiquem de pé, irmãos. Essa semana o Espírito Santo falou comigo que o povo dele, não todos, mas boa parte do povo dele, dessa geração, é preguiçoso. Nós temos preguiça. Eu falei, como assim preguiça? Em que sentido de preguiça? No sentido de ir no mais profundo de Deus e buscar nele sinais, buscar nele o que ele quer que faça, esperar dele as respostas, esperar dele os sinais. Por exemplo, quando Abraão fala para o servo dele, vai e busca uma noiva no meio dos meus parentes para Isaac. Essa foi a voz de comando. Vai lá, longe, que era em outra região, busca essa noiva e traz para casar com Isaac, lá no meio da minha parentela. E o servo foi. E chegando lá perto da onde as mulheres iam para tirar água do poço, para dar água para o rebanho, ele falou para Deus assim: Deus, Senhor de Abraão, Deus de Abraão, a moça que eu pedir água e ela me der a água para beber e oferecer a água para os 10 camelos, eu vou entender que ela é a noiva. Bem fácil, né? Lembrando que cada camelo toma, em média, 100 litros de água por vez. Nós estamos falando de 10 camelos. Aí vamos falar que aquele camelo não estava com tanta sede assim, né? Ele só tomava 10 litros cada um dos 10. Dariam 100 litros, concorda? A moça que se dispusesse a dar água para os camelos dele, eu penso que um balde dá o quê? Uns 5 litros, aqueles baldes de poço? No máximo é o que ela consegue carregar. 5 litros, vamos supor, né? 5 é pouco, gente? Não? 5 litros. O que essa moça ia ter que fazer? Desce o balde no poço, puxa o balde no poço, enche o baldinho de água, leva para o camelinho. Imagina o trabalhão que essa mulher ia ter para dar água para esse tanto de camelo. Deus, beleza. Ele chega e vem uma moça com o rebanho dela. E ele coloca os olhos e fala assim, eu acho que é aquela ali. E era a Rebeca vindo. Aí ele fala, moça, me dá água para me beber? Ela falou assim, dou, meu senhor. E vou dar água para os seus camelos também. Nós precisamos ter coragem de pedir sinal para Deus. E não era um sinal fácil, não. Mas quando Deus está no negócio, Ele testifica. Ele sinaliza. Assim como Ele sinalizou para Gideão. Assim como Ele sinalizou para esse servo de Abraão. Assim como Ele sinalizou várias vezes para Davi. Tinha vezes que com Davi era com ventania, depois era com brisa suave, depois não mexia era nada e Davi esperando. Qual que é o sinal dessa vez? Irmãos, não fica presos a última forma que ele sinalizou, a última vez. Como que ele falou com você da última vez? Não fica preso nisso, se abra. Se abra para entender como é que Deus vai falar contigo. Uma vez Davi pediu sinal para Deus, para avançar contra o inimigo. E o Senhor tinha dado uma ventania como sinal de uma vez, uma certa vez que ele tinha pedido. E da outra vez, ele falou assim, vai ter ventania de novo? Eu acho que era ventania mesmo o sinal. Esse eu acho, agora o que eu vou falar eu tenho certeza. Deus virou para Davi e falou, não.
Dessa vez, você vai para trás das amoreiras e espera os anjos passarem. Aí você vai. Não enquadra Deus. Deus não cabe na nossa caixinha, amém? Que nós estejamos com o nosso entendimento aberto para ouvir Deus, para pedir sinais para Deus, que Deus arranque de nós a preguiça, a falta de fé, de pedir a Deus um sinal e obedecer aquilo que Ele está falando. Ou Ele fala sem a gente pedir, né? Ninguém pediu para vir para Passo Fundo, por exemplo, mas Ele mandou Passo Fundo. E nós temos sido muito, mas muito abençoados nessa terra por causa da obediência. Nós precisamos participar do que Deus está fazendo na terra. Não existe o meu plano e o seu plano. Existe o plano de Deus, aonde Ele nos insere nesse plano. Qual é a forma que Deus quer que você movimente nesse tempo para cooperar com o que Deus está fazendo na terra? Deus não muda o que Ele fala, mas Ele muda a forma de falar. Venhamos abrir a mente nesses dias. Deus, o ano passado, quebrou o nosso quadrado. Ele quebrou com a nossa estrutura. Porque Ele quer que a gente pense fora da nossa caixa. Que nessa noite, em nome de Jesus, nossos corações tenham sido totalmente afetados pela verdade de Deus. Que o Senhor arranque de nós a circuncisão sem a intenção de ter compromisso com Deus, como foi Siquém e o seu pai. Siquém e o pai dele não tinham compromisso nenhum com Deus, eles tinham interesses, eram troca de interesses. Que nós não sejamos como Simeão e Levi, que vamos prometer para aquele parente lá que é difícil de converter, vizinho, amigo, se ele vir para cá, que nada de ruim vai acontecer mais. Todos os problemas dele foram sanados. Ele vai ter casa, vai ter carro. Não podemos prometer isso. Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Nós não venhamos instigar no outro, vir para a igreja por causa dos desejos pessoais deles. Mas que nós venhamos trazer as pessoas para cá, porque nós primeiro apresentamos o Cristo para elas. O único que pode saciar a nossa fome e nossa sede. O único que ao chegar diante dele, com aquilo que nós precisamos, e ele ao dar, nós vamos deixar para poder segui-lo. Amém? Eu quero que vocês orem agora, aonde vocês estão. Faça uma reflexão. Se você tem vindo para Deus por causa dos seus interesses ou por causa da aliança que Ele fez com o seu povo. Essa aliança que exige de nós obediência total. Essa aliança que exige de nós a restauração da identidade. Onde a nossa identidade é de um povo igual a Deus. Um povo que se submete aos processos dolorosos da circuncisão do coração. Um povo que não vai recuar diante da dificuldade por não ter vindo para Deus por interesse. Orem, irmãos. Clama o Espírito Santo para circuncidar os nossos corações, caso Ele ainda não tenha o feito. Tanta fome, é tanta sede, dá-me de comer, dá-me de beber. É tanta fome, é tanta sede, é tanta fome, é tanta sede, dá-me de comer, dá-me de beber. É tanta fome, é tanta sede, é tanta fome, é tanta sede,
beber como águas profundas. Tu esperas por mim. Teu Espírito me chamas e eu vou, como águas profundas. Tu esperas por mim. Teu Espírito me chamas e eu vou, como águas profundas. Tu esperas por mim. Teu Espírito me chamas e eu vou, quero viver pra ti. Aleluia. Aleluia. Em Efésios 1:9 diz assim: não abram, só ouçam. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este, 2 pontos. No devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. Nós somos esses que a seu tempo Ele nos ajuntará com o que é dele na terra, com o que é dele no céu. Esse é o plano do Senhor, tornar tudo debaixo da autoridade do Cristo. Se eu acredito ou não, vai acontecer igual, amém? Que nós sejamos aqueles que o Senhor virá buscar. Ele vai vir para 2 grupos de pessoas. Ele vai vir para a igreja, que é o povo de Deus, para reinar com Ele e viver a vida eterna com Ele. E também Ele vai vir para cumprir a ira de Deus na terra. Ele vai te encontrar e me encontrar em qual 2 dos times? De todo jeito Ele vai vir. Que nós sejamos esses que sejam encontrados como noiva, como povo, cujo povo Deus vai habitar no nosso meio e vai nos chamar de filhos. Pai, muito obrigada por esta noite. Muito obrigada pela porção da Tua palavra. Eu profetizo sobre nós, homens e mulheres, crianças e jovens, idosos, comprometidos com a Tua palavra, que vamos viver o Seu plano perfeito. Que o Senhor, nesse tempo, nessa geração, conte conosco para executar o que precisa ser executado na terra a partir dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos batizar com temor, que é o princípio da sabedoria. Que nós venhamos entender que o Senhor é o nosso Pai, mas o Senhor também é o justo juiz. Que haverá a redenção dos santos, mas haverá também punição para os ímpios. Que nesse tempo nós nos encorajemos
a permanecer em Ti, a não olhar para as circunstâncias, mas olhar para a glória que está por vir. Pai, eu coloco cada um de nós diante do Senhor e eu te peço, guarda o nosso retorno para casa. Que o Senhor venha guardar tudo aquilo que leva o nosso nome. Que o Senhor venha continuar afetando o nosso coração, afetando as nossas emoções, tocando em nós. Que o Senhor venha nos deixar manco, mas que nós sejamos como o Senhor quer. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos e nós declaramos que a nossa dependência é totalmente do Senhor. Nós não confiamos em carros e em cavalos, mas nós confiamos naquele que nos chamou pelo nome e nos predestinou para sermos herdeiros de Cristo. Que o Senhor seja magnificado, elogiado, glorificado com tudo que nós fizermos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sexta-feira nós temos sala de oração. A sala de oração é às 20 horas. Se você tiver coragem, cai para dentro, porque o negócio é forte. Esteja convidados para estar conosco na sala de oração sexta-feira. Sábado tem culto de jovens. Que hora? Às 16 horas. Às 16 horas no sábado tem culto de jovens. E no domingo nós temos a celebração também, o culto de celebração, às 19h30. Estejam todos convidados e que o Senhor venha resplandecer seu rosto sobre nós. Que nós venhamos entender que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós carregamos a resposta para a criação. Amém? Vão todos em paz. Glória a Deus.